Peralta era um pato que morava no galinheiro. Na verdade, ele morava lá desde que ele era ainda um ovo. Não se sabe ao certo como que esse ovo foi parar no meio do ninho de galinha. Mas o fato é que a galinha chocou todos esses ovos, os seus pintinhos que nasceram logo, e depois de alguns dias nasceu o pato. Todo mundo achou estranho aquele bicho diferente dos pintinhos, diferente dos frangos, diferente de tudo que eles conheciam. Mas a galinha Choca, como toda boa mãe, acolheu esse filho diferente e, na primeira oportunidade, levou-os para ciscar. O Peralta logo percebeu que ele era muito desengonçado, muito desastrado. Então, ele não conseguia ciscar. E ele então se apercebeu que as patas dele eram diferentes das patas dos seus irmãos pintinhos. Ele percebeu também que o bico que ele tinha também era diferente do que os seus irmãos tinham. O tempo foi passando e o Peralta cada vez aprontando mais. Ele gostava de brincar na lama, de nadar, de se sujar, gostava dessas coisas. Enquanto que os pintinhos gostavam de ciscar, de procurar minhocas e bichinhos para comer. Todo mundo gostava do Peralta, menos o Galeão, o galo lá do galinheiro. O Galeão vivia implicando com o Peralta, e à medida que o Peralta crescia, mais e mais o Galeão implicava com ele. Tirava sarro, contava para ele a história do patinho feio. Sim, a história conhecida do patinho feio e tudo mais. Mas o Peralta não dava muita importância. Às vezes ele até acatava algumas ordens do Galeão. E o tempo foi passando, e uma tarde, enquanto o Peralta estava lá no laguinho brincando, nadando, ele ouviu um alvoroço lá no galinheiro. E era um cococó para cá, cocoricó para lá, e ele correu então, desengonçado, mas correu. Chegou lá e tinha uma raposa. Uma raposa tinha destravado o portão e estava lá colocando terror no galinheiro. O galeão, tentava dar bicadas, tentava proteger os frangos e as galinhas do ataque da raposa, que já tinha machucado um frango. Aí o Peralta, correndo, desengonçado, tropeçou numa tigela de ração. Essa tigela de ração esbarrou numa escada, e a escada caiu com tudo na cara da raposa. A raposa então fugiu, saiu, sumiu pelo portão afora. E as pessoas, e os galos, os pintinhos das galinhas, não viram que o Peralta escorregou, só viram quando a escada caiu na cara da raposa. E o Peralta foi ovacionado. Todo mundo bateram palma, ele foi tido como um herói. E o Galeão, obviamente, não gostou nem um pouco desse fato. Então, o Galeão chamou o Peralta e disse: olha, que tal você ir até ali fora para ter certeza que a raposa foi embora de verdade? O Peralta, ainda meio tonto, meio zonzo, foi até, deu um passinho para fora do portão do galinheiro. Quando ele deu um passinho para fora do galinheiro, o Galeão rapidamente, com as suas asas, fechou as duas portas. E com o bico passou a tramela que tinha ali, deixando o Peralta para fora. O Peralta ficou completamente desnorteado, sem saber o que fazer. Ele ali fora, longe do seu mundo, do seu galinheiro. Então ele ouviu o latido do cachorro da casa, e ele sentiu muito medo. Começou a correr desesperadamente. Corria, até que ele chegou num lago. Mas era um lago muito maior do que o laguinho que ele conhecia. Então ele entrou no lago e começou a nadar. E nadou até cansar. Quando ele se cansou de tanto nadar, ele olhou para o lado e percebeu que existiam muitos outros patos iguais a ele. Sim, patos maiores, menores, patos branco, preto, cinzento, patos de todos. E ele então ficou feliz porque reconheceu a sua espécie. Não demorou muito tempo para o Peralta ouvir um quá diferente.
E dentro de pouco tempo, o Peralta, junto com a pata Tatá, tiveram uma ninhada de patinhos. E tudo corria na mil maravilhas. Mas na segunda ninhada da pata Tatá, nasceu um pinto, nasceu um pintinho. Antes dos ovos dos patos chocarem, nasceu um pintinho. E ninguém sabia como que aquele ovo de galinha foi parar lá. Mas o fato é que o pintinho estava lá. Todo mundo achou estranho, todo mundo ria, todo mundo tirava sarro. Até que, finalmente, os outros ovos chocaram e nasceram patinhos, como os outros. A pata Tatá, como boa mãe, não permitiu que maltratassem o seu filho, mesmo sendo diferente, mesmo sendo um pinto. Então, o pinto, foi junto com seus irmãozinhos até o laguinho. Quando chegou na beira do laguinho, todos os patinhos pularam, entraram e nadaram tranquilamente, enquanto que o pinto ficou lá fora piando, com medo de entrar na água. Mas era a natureza dele. Então o pinto foi crescendo, foi crescendo, e em pouco tempo ele se tornou um frango. Se tornou um frango ali no meio daquele monte de patos. Até que uma manhã, como uma outra manhã qualquer, eles ouviram um barulho de um caminhão. Eles sabiam que era um barulho de caminhão, porque foi um caminhão que levou esses patos até lá e deixou eles lá. E eles pensaram, deve estar chegando mais patos, gansos e marrecos. Mas quando o caminhão começou a despejar, eram engradados e mais engradados de frango, galinha, pintinhos e um galo que parecia ser o galo ali do terreiro. E todos foram ali despejados naquele lugar. Quando o Peralta viu aquele monte de frango, ele logo se lembrou da sua mãe de criação, da galinha Choca, e ficou ali. E o pintinho, que era filho da pata Tatá e do pato Peralta, reconheceu animaizinhos iguais a ele. Então passou-se alguns minutos e o Peralta recebeu um abraço de uma galinha. Uma galinha abraçou ele com as asas, e era a galinha Choca, sua mãe de criação. E eles se emocionaram, choraram, ficaram ali felizes, tranquilos. Então, o Peralta falou para sua mãe de criação, a Choca, se ela não queria levar e criar o filhinho deles, que era também um pinto, igual ao que ela tinha. Então a galinha Choca concordou, e o pinto, filho da pata Tatá e do pato Peralta, foi criado junto com os pintinhos que a galinha Choca tinha acabado de colocar no mundo. Assim sendo, termina a história com a mensagem que somos diferentes, assim como patos são diferentes de frangos e de galinhas. Mas mesmo assim, todos nós temos o nosso valor, nossas peculiaridades, e devemos ser respeitados por isso. Mesmo nas nossas diferenças, nós temos muitas coisas iguais. E talvez uma dessas coisas iguais seja o sentimento de fraternidade, de humanidade, de amor e de esperança. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado da história. Agradeço ao Paulo Franco pelo presente, pela honra de me conceder uma história sua para contar. E até a próxima. Que Deus nos abençoe.